Nós queremos, mais uma vez, saudar todos os amados irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma manhã de domingo abençoada para aprendermos juntos, a palavra de Deus. Estaremos aqui meditando na palavra do Senhor e já queremos, desde já, agradecer a todos os irmãos e irmãs que já estão nos acompanhando. Queremos também pedir os irmãos que possam compartilhar esta live, para que mais pessoas possam ser alcançadas e assim serem abençoadas através da palavra de Deus. Nós vamos ler uma passagem da Bíblia para nós darmos início a esta aula de hoje. Nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos 9, 15. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido diante dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua presença mais uma vez, Senhor. Queremos aqui pedir tua bênção, tua ajuda, Senhor, para que possamos termos condições, Senhor, de transmitir a sua palavra na direção do teu Espírito. Prepara todos os corações para receber esta palavra e, consequentemente, meu Pai, serem edificados através da mesma. Nos ajude, nos dê direção e que o Senhor seja presente em nossas vidas e na vida de todos os irmãos e irmãs que já estão nos acompanhando. Assim, meu Pai, fica conosco. Pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir aqui o irmão Domingos louvando a Deus com um bonito louvor da nossa harpa cristã, e todos os irmãos vamos todos louvar a Deus, Glória a Jesus. Irmão Domingos. Glória a Jesus. Quero cumprimentar todos. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Hino de número 304.
pra governar. Está Jesus também. Pode os laços de Satã todos me cercar. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A graça dourada de Jesus verei. Com a greia amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a greia amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem, graças a Deus, né? Acabamos de ler uma passagem da Bíblia Sagrada. Agora ouvimos aí um bonito louvor e nós queremos aqui dar início reprisando aqui a revista do trimestre passado, lições bíblicas, a igreja remida pelo sangue com o Espírito Santo da promessa, né? A própria palavra de Deus, ela é como um prego bem fixado. Então nós estaremos repisando aqui estes assuntos e com certeza nós iremos aqui aprender muita coisa boa, né? Já temos aprendido ao decorrer do trimestre passado, mas iremos aqui com certeza com a ajuda do Espírito Santo, que é Ele que inspirou os seus escritores, né? Certamente também irá nos dar graça e entendimento para descobrir mais coisas boas nessa epístola aos Efésios, né? Então, quero pedir aos irmãos que têm sua revista que você possa pegá-la juntamente com a sua Bíblia. Nós vamos estudar a lição de número 1. Quem não tiver revista, deixa a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Efésios, né? E quando estava aqui observando este assunto, o título da lição de hoje, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, nesta primeira lição, como é de costume, sempre analisamos o autor da carta, ou do livro que é estudado, como também o destinatário, ou para quem que foi escrito a epístola, e o propósito do livro. Então, são esses três tópicos que nós estaremos estudando: o autor da carta, né, o destinatário, ou para quem que ele dirigiu a sua carta, e o propósito, o objetivo da carta escrita, né? E como eu estava falando, quando eu estava dando uma olhada aqui, nessa introdução, eu estava me recordando que, para entendermos com mais clareza todo o percurso lá em Éfeso, é muito importante a gente reunir todos o documento que fala sobre a igreja, no caso de Éfeso. É muito importante a questão que, inclusive, na próxima lição a gente vai estudar sobre isso, a cultura do povo lá de Éfeso, né?
a população, as crenças daquele povo. E se tratando também de conteúdo, vamos dizer assim, religioso, cristão, nós precisamos reunir algumas informações sobre a igreja de Éfeso. A igreja, ou o conteúdo que temos sobre a igreja de Éfeso não está apenas na epístola de Paulo, né? Nós encontramos informações, por exemplo, no capítulo 18 ao capítulo 20 do livro de Atos. Ali, quando o apóstolo Paulo passa rapidamente na cidade de Éfeso e depois ele retorna, né? Depois ele já retorna, e ali ele prega o evangelho naquela cidade, passa algum tempo ali, e ali é fundada a igreja, inclusive com a cooperação de alguns cooperadores do apóstolo Paulo, né? E outro texto que a gente pode somar, né, para termos uma visão geral da igreja de Éfeso, é a carta que o próprio Jesus Cristo diretamente escreveu para a igreja. E isso está registrado no livro do Apocalipse, capítulo número 2. Então você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 18 ao capítulo 20, a epístola aos Efésios, que são 6 capítulos, e depois você junta Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7, se não me falha a memória. Você reúne essas informações, então você terá uma visão geral da igreja de Éfeso, certo? Só esse detalhe para os amados irmãos, porque é muito importante quando formos estudar uma igreja, um personagem bíblico, uma história, qualquer outro assunto, a gente sobre aquele determinado, né, assunto que você está querendo explorar. Como já foi falado aqui, carta aos Efésios, saudações aos destinatários. O textual diz-nos assim: a vós, graça e paz da Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, na verdade prática, ele está dizendo que o propósito de toda a carta é revelar o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então é muito interessante, né, essa verdade prática aqui. Nós temos aqui Efésios, a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos 19, do 1 ao 7. E o irmão possa acompanhar aí na sua casa. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Então nós temos aqui mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios, o propósito de Deus para a igreja e os objetivos específicos. Primeiro ponto, apresentar quem é o autor e a data da epístola, como também o propósito. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar da escrita e a mensagem contida na epístola. A nossa introdução. A introdução diz-nos assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus.
Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Quando já temos uma visão geral do todo o conteúdo estudado, como temos estudado aí no trimestre passado, dá para a gente entender, né, com mais clareza. Né? Então ele diz aqui que durante esse estudo, esse estudo deve nos levar à adoração a Deus. E é realmente isso que o sentimento que temos depois de saber de onde Deus nos tirou. Né? De onde Deus nos tirou, sendo que a Bíblia diz que a carta diz que nós estávamos distante de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos alcançou, nos tirou das trevas, né? E perdoou, nos redimiu, nos elegeu, nos predestinou. Isso é uma coisa extraordinária e é maravilhosa. Isso nos leva, né, a adorar a Deus e a ter uma vida de mais aproximação com o Senhor. Primeiro ponto, a autoria e a data. Nós vamos ver aqui quem foi o autor da carta e a data também, né, que foi escrita. Então vejamos. Vejamos aqui o primeiro subtópico. A autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Efésios 1:1, parte A. Ele já vai se identificando logo no cabeçalho, logo bem na introdução, no início da epístola. Paulo já vai dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, o autor da epístola aos Efésios é o apóstolo Paulo, né? Como é de costume ali em todos os seus escritos, ele já inicia dizendo, né, se declarando ali o autor da epístola. Tanto ele como Tiago, João, Pedro, Judas, né, eles vão ali já se identificando. Então, o autor da epístola aos Efésios, nós já temos aqui o apóstolo Paulo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que era um nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul. Saulo é uma extensão do nome Saul, o primeiro rei de Israel. Pode ter sido uma homenagem a ele, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, como nós citamos aqui no início do trimestre passado, né, não tem nada de mudança de nome, né? Paulo não mudou seu nome. Pelo contrário, ele era um cidadão, tanto um cidadão hebreu, como também um cidadão romano. Então ele tinha o nome hebreu, Saulo, e o nome romano, Paulo, né? O segundo subtópico, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. É interessante, por quê? Nós lemos aqui um versículo no início da abertura deste trabalho, lá em Atos capítulo 9, que fala ali quando Jesus pediu para Ananias ir até a casa de Judas e orar por Saulo. E ele não queria ir, pois o conhecimento que ele tinha de Saulo era que ele era o perseguidor e tinha autorização para chegar a Damasco e prender os irmãos. Mas Jesus disse para ele: vá, porque ele é um vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios e também aos judeus, mas principalmente aos gentios. Então, por ele ter atuado entre os gentios, né, a esfera de atuação do apóstolo Paulo foi mais entre os gentios, por isso que ele se utilizava mais desse nome Paulo, né? Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para a evangelização do mundo gentílico, foi o que acabamos de falar. O outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Isso aqui
é uma verdade, uma coisa que Paulo ele defendeu com muita veemência, né? Não foram os apóstolos que escolheram ele, não foram os apóstolos que se reuniram, vamos aqui escolher o apóstolo Saulo para poder fazer parte aqui do colégio apostólico. Não foi os apóstolos. Quem escolheu Paulo foi o próprio Jesus Cristo. Ele declara isso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Isso aqui fala que a pessoa que tem uma chamada de Deus, ele precisa ter convicção de que foi chamado. Ele precisa ter convicção de sua chamada, né? Seja qual for a área de atuação na obra de Deus que você exerça, você precisa ter certeza de que quem te chamou foi Deus. E isso é o que alimenta a vida do chamado. A pessoa que é chamado, ele se fortalece na certeza de que o Deus que lhe chamou, ele é o Deus que cumpre, o Deus que abençoa, o Deus que ajuda, o Deus que cuida, o Deus que zela. Assim temos visto ao longo de toda a história bíblica daqueles homens e mulheres que Deus tinha um propósito, que Deus tinha um chamado na vida deles e que Deus cuidou deles perfeitamente, né? E os usou de uma forma extraordinária. Então, Paulo ele tinha essa convicção, né? E ele se defendeu e pregava esse chamado. Quando ele era conduzido às vezes para se defender diante dos seus acusadores, ele sempre citava o momento da sua conversão, que foi uma coisa extraordinária. Foi o próprio Jesus que desceu. Ora, Jesus já tinha subido aos céus. Jesus já tinha subido aos céus, aos olhos dos 11 apóstolos que tinham ficado aqui, porque Judas havia se suicidado. Então, subiu ao céu, os 11 apóstolos, os viram ele subindo. E quem foi que desceu 10 dias depois? O Espírito Santo. Então Jesus subiu, ficou à direita de Deus, intercedendo pela igreja. Enquanto isso, o Espírito Santo atuando aqui na terra. Mas é interessante que, na conversão do apóstolo Paulo, quem foi que o converteu? Quem foi que pessoalmente veio para tratar com ele? O próprio Jesus. Ele ia muito entusiasmado, muito empolgado, muito arrogante, muito prepotente, se dirigindo à cidade de Damasco para prender os irmãos, para perseguir os irmãos, enfim. Mas aí quem foi que apareceu para ele? O próprio Jesus. Aquele clarão surgiu sobre ele e uma voz foi dirigida a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. O próprio Jesus foi quem desceu para convertê-lo e para chamá-lo para a sua obra. Por isso que Paulo fala com muita propriedade e muita segurança. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. E isso ele declara em todas as suas epístolas que ele escreveu, ele se identifica, né? Então veja como é interessante. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido pelos homens. Isto é, não escolhido pelos homens. Gálatas 1 e o versículo 1, eu quero ler esse versículo. Diz-nos assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, olha só, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ninguém pode fugir dessa verdade bíblica. Ninguém pode fugir desta verdade bíblica. Paulo era apóstolo, não escolhido pelos homens, mas escolhido pelo próprio Jesus Cristo. Terceiro subtópico: uma epístola da prisão.
quando ele escreve a epístola, Paulo está preso. Por isso que ele fala aqui epístola da prisão. Isto é, nesse período, a igreja já estava fundada, já estava organizada, né? E agora o apóstolo Paulo envia uma carta para fortalecer aquela igreja e para revelar para eles, mostrar para aquela igreja qual era a posição deles agora, né? Então vejamos como é importante. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 1. O preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, né? Então, Paulo, por ocasião de sua prisão em Roma, ele ainda encontrou forças, vamos dizer assim, de escrever algumas epístolas, dentre elas a de Efésios, que é a que nós estamos estudando, Filipenses, Colossenses. Paulo realmente uma pessoa muito usada por Deus, que mesmo preso, mas a palavra de Deus não estava presa, como ele mesmo chegou a falar. A palavra de Deus não estava presa. Lá dentro do cárcere ele chegou a pregar o evangelho, e com certeza para algumas pessoas, no caso Onésimo, que era um fugitivo, ele se converteu, e depois Onésimo, segundo alguns dizem, tornou-se um cooperador da obra do Senhor lá na igreja de Colossos. Que coisa extraordinária. Então Paulo realmente, ele aproveitava as oportunidades que tinha. E por que também não aproveitarmos também as oportunidades que Deus nos dá, né? Embora estejamos vivenciando esse período de quarentena, mas às vezes a gente se depara com algumas pessoas na rua, em alguns lugares, e a gente não pode perder a oportunidade de falar de Jesus para elas, porque são pessoas que estão aprisionadas pelo pecado, e elas precisam ser libertas, e somente o Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho puro, somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem o poder de libertar o homem dos seus pecados, e é a esperança para o mundo. E diante dessa situação que estamos vivenciando, devemos aproveitar as oportunidades e pregar o Evangelho a todas as pessoas, né? Que nós tivermos oportunidade. Ele fala aqui de uma classificação, chamando epístolas da prisão. É porque na realidade, se formos ver aqui a classificação dos livros do Novo Testamento, por exemplo, a gente vai ver que o Novo Testamento está dividido em alguns blocos para facilitar, não que na própria Bíblia, mas alguns pesquisadores, alguns estudiosos, eles classificam o Novo Testamento para facilitar a nossa compreensão de estudo, né? Uma forma didática de aprender com mais facilidade. Por exemplo, o Novo Testamento está dividido em evangelhos, que são, na verdade, a biografia de Jesus, que é contada por 4 evangelistas, caso Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e nós temos as epístolas, né? 13 delas são escritas pelo apóstolo Paulo. Nós temos também as epístolas universais, Judas, Tiago, João, enfim, são as epístolas universais. E dentre essas do apóstolo Paulo, nós temos as epístolas pastoriais, né? Que é Timóteo, 1º e 2º Timóteo e Tito. E ainda temos as epístolas da prisão, que no caso são essas que nós citamos aqui, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, que Paulo escreveu quando estava preso, né? Eu queria ainda destacar uma coisa interessante, porque essas informações elas servem para aguçar a nossa curiosidade e facilitar o nosso estudo, né? Quando estivermos estudando qualquer assunto da Bíblia. Por exemplo, as epístolas, alguns comentaristas também ainda dividem as epístolas em 4 blocos. Tem as epístolas escatológicas, epístolas soteriológicas e eclesiológicas, e tem ainda as pastorais.
A escatológica são aquelas epístolas que dão ênfase a assuntos futuros, no caso, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Veja como é interessante, né? Nós temos também as epístolas soteriológicas, que são as epístolas que dão ênfase à doutrina da salvação. Aí nós temos Romanos, Gálatas, 1º e 2º Coríntios. E eclesiológicas são epístolas que igreja, no caso, aos eclesiológica, Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. E as pastorais, como já foi falado aqui, 1º e 2º Timóteo e Tito, né? Essas divisões, elas são importantes para que facilite o conteúdo, o estudo do conteúdo destes assuntos, né? É claro que em todas elas a gente encontra informações sobre salvação, sobre a igreja, sobre a escatologia, mas essas aqui, elas dão ênfase, né, a estes assuntos. E nós temos ainda, finalizando, um último livro, que é o do Apocalipse, que é tido como o livro da revelação, né, que é o único livro de revelação das profecias bíblicas. Voltando aqui à nossa revista, nós temos aqui o último subtópico, que é a data em que foi escrita a epístola aos Efésios. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar de 2 anos, por cerca de 2 anos, Atos 28, versículo 30, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Então foi esse, claro que essas datas elas são as datas aproximadas, você, ao analisar algumas bíblias de estudo, cada uma delas vai dar, mas é a data aproximada, não é? 60, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, foi o período que ele teve na prisão em Roma. A partir dessa premissa, ou seja, dessa informação, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano 61 ou 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Vamos ouvir aqui agora o pastor Carlos Alberto, trazendo o segundo ponto. Meus irmãos, a paz do Senhor, por a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, manhã de domingo, para estudarmos a palavra de Deus e voltando aqui, reiniciando o segundo trimestre de 2020, por esse momento de pandemia. Não foi enviado o terceiro trimestre e nós estamos reprisando, através de uma orientação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o segundo trimestre. E por sinal é um trimestre muito abençoado, um assunto muito gostoso e muito bom para a gente reprisar. Com isso a gente aprende mais. O assunto já é estudado, isso é muito bom. Estamos hoje na primeira lição, como os irmãos já sabem e já viram aqui o irmão Jairo trazendo o primeiro ponto da primeira lição, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, é o título da lição. E nós ficamos aqui com o segundo ponto, que tem como título Destinatários. Nós vimos a saudação, agora vamos ver aqui o segundo ponto, destinatários, que no caso, a igreja de Éfeso. Primeiro parágrafo, nós temos a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se no centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Glória a Deus. Era uma cidade de destaque, uma cidade populosa,
uma cidade que se tornou uma cidade centro-regional por seu destaque, pela sua população, por estar situada à beira de um rio muito interessante, Rio Caster, e por esses motivos a cidade de Éfeso ela se destacou. Então, como diz o escritor aqui da lição, tornou-se no centro político, um centro comercial e um centro religioso. Por estar lá, instalado nesta cidade, o templo da deusa Diana, né? A deusa Diana, que era muito venerada na época por os seus moradores e por toda a região da Ásia Menor, que atualmente é o país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Se a gente considerar a posição geográfica, para a gente entender um pouco melhor, seria necessário usar aqui gráficos. Mas, como nós não temos aqui um gráfico para mostrar, por exemplo, Israel era banhado a sua costa pelo mar Mediterrâneo, ficava na parte leste, a parte do sol nascente ou do levante, parte leste. Esse mar Mediterrâneo, ele saía em direção ao oeste, a direção da Europa, banhava a costa do Salto da Bota, como é conhecido o mapa da Itália. E ao norte estava o mar Egeu, que iniciava ali por a altura da ilha de Creta e saía em direção ao norte. E aí, em direção ao norte, levava o nome de mar Egeu, que ao leste banhava o país, ou banha o país da Turquia, e a oeste a Grécia, né? A Grécia é um local onde existe centenas de ilhas, né? Centenas de ilhas, e lá é o mar Egeu, onde para o lado leste banha a costa da Turquia e para o lado oeste banha o país da Grécia. Pois era na região da Turquia, do lado leste, que estava situada a cidade de Éfeso, muito populosa e muito conhecida na época. E ela se desenvolveu muito como centro político, um centro comercial, onde navios atracavam no porto, levando as suas mercadorias, e Éfeso se tornou, por ser um centro religioso, talvez isso influenciou para a questão financeira, a questão comercial, e também como um centro político. Sua rua principal, vejam bem, sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados, para você ver o desenvolvimento da cidade na época. Naquela época, ela já era uma cidade bastante desenvolvida. Para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, eu não sei se existe, se tem eu não conheço, né? É alguma cidade com uma rua pavimentada em mármore. Mas Éfeso já tinha, né? Já tinha. Veja que era uma cidade bastante antiga, pois a data aproximada da sua fundação foi 1050 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, 1050, mais de um milênio antes de Cristo, ela foi fundada. Por volta do ano 129 a 133, não há precisão, mas aproximadamente nessa data, antes de Cristo, os romanos tomaram conta, né? O Império Romano tomou conta da região e Éfeso ficou sob o domínio de Roma. Então era uma cidade, para a época, bastante avançada. E era lá nessa cidade que estava inserida um pequeno número de crentes, servos de Deus, pastoreadas por Paulo, até o momento. Depois
outros irmãos, até especulam-se que João foi pastor daquela igreja, mas passou por lá Apolos e outros que tiveram ou que deram a sua contribuição para o desenvolvimento daquela igreja na cidade de Éfeso. Mas como nós estamos falando aqui propriamente da cidade de Éfeso, nós vemos aqui que a sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, uma grande metrópole. Não há sim um número exato de habitantes, mas são números que aproximam, né? Que aproximam ali a sua população. Uns dizem, no caso aqui o escritor da revista, fala em aproximadamente 500 mil habitantes. No nosso livro, do nosso curso teológico, no livro Epístolas, que vai tratar aqui das igrejas e das cidades, ele diz aqui que Éfeso era a mais importante cidade a oeste da Ásia Menor, porque a Ásia Menor, Éfeso estava na parte oeste, a parte onde o sol se põe, e por leste estava todo o território considerado a Ásia Menor. Então, diz aqui que Éfeso era a mais importante cidade oeste da Ásia Menor, onde atualmente está a Turquia. O porto da cidade ficava no rio Cáster, que desaguava no mar Egeu. Em tempos remotos, o rio chegava às portas da cidade, mas gradualmente o rio foi sendo aterrado e a cidade passou a ficar a 8 quilômetros do mar, né? E a população aqui, eles dizem que era cerca de 300 mil habitantes na época de Paulo. Mas os números não é aqui definitivo, não é importante essa questão de número, mas o desenvolvimento, a localização, né, e a importância daquela cidade para a época. Por que está se falando da cidade? Porque era lá um ponto principal onde Paulo pregou o Evangelho, onde muitas batalhas no campo espiritual foram travadas ali para a salvação de muitas pessoas da cidade de Éfeso. Então, nós temos aqui, a lição diz assim que tinha em Éfeso o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Um anfiteatro, vamos dizer assim, que foi, hoje, está numa forma redonda, né? Vamos dizer que é um estádio de futebol hoje. Um estádio de futebol. Pois era nesse formato. Ele era redondo, com arquibancada, onde os espectadores tinham o seu assento. E lá nesses anfiteatros era feito jogos, lutas de gladiadores, lutas de homens com animais. Muitos irmãos foram dilacerados pelos caninos dos felinos nesses locais. Lá também havia apresentação teatral. Então vamos dizer que era um lugar de divertimento da população. Então, nesta época, Éfeso já tinha um anfiteatro com capacidade para 25 mil espectadores. Muitos, na qualidade de muitos estádios de futebol hoje no Brasil, que tem essa capacidade. Então veja o desenvolvimento, o desenvolvimento que essa cidade tinha nessa época. Vejam só, antes de Cristo, a sua fundação, 1050 anos. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então veja que era um local atrativo para as pessoas daquela época. O segundo parágrafo, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis.
Artemis era o nome grego. Para os gregos, esta deusa era chamada Artemis. E para os romanos, era chamada Diana. Era o mesmo personagem. Para os gregos era Artemis e para os romanos era Diana. Ela era considerada a deusa da fertilidade, construído em mármore. Para você ver, o templo desta deusa Artemis ou Diana era construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Ora, por ser uma cidade polo, considerada uma metrópole política, comercial e religiosa, você imagine a quantidade de pessoas que a visitava durante o ano, durante as temporadas turísticas. Era uma cidade bastante desenvolvida e que chamava muita atenção, assim como existe hoje no mundo muitas cidades que pelo seu poder turístico atrai muitas pessoas. Você imagine quantas pessoas visitam Jerusalém durante o ano, quantas pessoas visitam as grandes cidades dos Estados Unidos, da França, lá onde está localizada a Torre Eiffel. Quantas pessoas durante o ano visitam? Pois assim, para aquela época, a cidade de Éfeso, ela tinha essa pompa de cidade turística e muitas pessoas a visitavam. Então lá estava o templo da deusa Diana, ou Artemis, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Glória a Jesus. No livro de Atos, no capítulo 19, versículo 24 e 25, dá a ideia de como aquelas pessoas estavam envolvidas nesse tipo de comércio. Veja aqui, porque um certo ourives da prata por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Porque eles estavam um pouco amedrontados e com medo e ao mesmo tempo enraivado. Porque Paulo estava pregando o evangelho, um evangelho de poder. A pregação de Paulo era uma pregação poderosa, porque era acompanhada de milagres. Nesse capítulo, nós temos aqui um episódio em que uns rapazes foram expulsar demônios em nome de Jesus que Paulo pregava, e não deu muito certo, não deu muito certo. O texto diz aqui que aquela pessoa que estava possuída se assenhorou de dois deles e azunhou, rasgou, açoitou, e eles ficaram preocupados por não ter feito, não ter saído como eles desejavam. Glória a Deus. E Paulo pregou o evangelho naquela cidade. As pessoas ficavam abismadas vendo a forma como Deus agia na vida de Paulo, e não era semelhante a artes mágicas que eles conheciam, e isto fez com que a cidade ficasse impactada com a mensagem de Paulo. E a Bíblia nos diz aqui, no versículo 23, que naquele mesmo tempo houve não pequeno alvoroço acerca do caminho. Vejam bem, aí eu li o 24 e o 25, agora veja o 26.
onde aqueles homens disseram: e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que fazem com as mãos. Então a mensagem de Paulo impactou os moradores daquela cidade, e não só de Éfeso, mas de toda a Ásia Menor, porque eles estavam voltados para a idolatria, fazendo nichos, bonecos da deusa Diana, e aquilo gerava lucros para a cidade. Mas Paulo chega trazendo uma mensagem dizendo que aquilo não era Deus, que aquelas imagens de Diana não representavam nada, era um engano, era uma idolatria. E o povo ficou impactado com aquilo, porque eles viam a diferença, que o Deus que Paulo pregava não tinha nicho, não era visível, mas fazia milagres. Uma mensagem convincente que transformava o coração, a vida das pessoas, diferente daquela prática idólatra da deusa Diana, que somente gerava lucro. E eles ficaram com medo, porque já não estavam vendendo mais nichos, porque as pessoas estavam crendo na mensagem de Paulo. A gente vê a importância da verdadeira mensagem, a importância do Evangelho na sua pureza, na sua verdade. Transforma vidas, muda destino de pessoas. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vejam, sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo da deusa Diana. E aquilo com certeza deve ter incomodado Paulo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Versículo 27 e 29 desse capítulo 19 de Atos. Diz assim: e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Glória a Deus. Significa dizer que a mensagem incomodou. O inferno, foi incomodado, porque aquelas pessoas estavam no engano, assim como hoje milhares e milhões de pessoas estão nesse mesmo engano, enganados na idolatria, achando que são deuses que podem fazer alguma coisa. Deus, para ser adorado, não precisa de representação de barro, de ferro, de pau, não. Deus é adorado em espírito e em verdade. Isso ele declarou para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Terceiro parágrafo, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos 20 e 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos 19, versículos 5 ao 7. Glória a Jesus. Quando Paulo chega naquela cidade, ele encontra ali um grupo de irmãos, 12 crentes, 12 crentes que estavam ali na cidade de Éfeso. Com certeza eles tinham migrado de outra região para aquele lugar. Há quem diga que aqueles 12
irmãos que ali estavam eram discípulos de João Batista, que com a morte de João Batista eles migraram, né, por causa da perseguição, com medo de morrer. E Paulo, chegando ali, ele os encontra. Diz aqui o texto, no capítulo 19: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. O que é que Paulo estava perguntando? Vocês já foram batizados no Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quer dizer, eles não sabiam, né, não tinham conhecimento da manifestação poderosa do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Significa dizer que eles tinham saído dali antes, se realmente procede a informação de que eles eram discípulos de João Batista. Se creram naquela região ali, também faz sentido essa resposta deles, né? Mas suponhamos que eles eram discípulos de João Batista. Vamos ficar aqui nessa teoria, que eram discípulos de João Batista. Então saíram antes, porque João Batista foi morto, né? Foi decapitado. E se eram discípulos de João Batista, saíram antes e não tinham conhecimento do que tinha acontecido no dia de Pentecostes. Então essa afirmação deles é que não sabiam. Não é que não tivesse conhecimento que houvesse o Espírito Santo, porque todos sabiam que havia o Espírito Santo, porque desde o Velho Testamento havia as manifestações, as profecias, os profetas, todos estes, em suas cartas nós encontramos lampejos da manifestação do Espírito Santo. Mas o que eles dizem aqui é que eles não sabiam, não tinham informação do que tinha acontecido no dia de Pentecostes. Digo isso porque consultei alguns comentários bíblicos e é esse o ponto de vista dos comentaristas, né? Então Paulo perguntou: então em que sois batizados então? Vejam como faz sentido. Então em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. O batismo de arrependimento. Todos eles passado pelo batismo do arrependimento. Mas aí o texto diz: mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, naquele momento, Paulo os batizou novamente, aplicando a fórmula que Jesus tinha ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois ele disse isso lá em Mateus: ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo aplica a fórmula batismal que Jesus tinha ensinado, e depois impõe-lhe as mãos, e veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Glória a Jesus. Quer dizer, a missão ali estava completa agora. Agora eles receberam o batismo no Espírito Santo, a capacitação espiritual para prosseguir agora na mensagem do Evangelho, pregarem também o Evangelho. Então, para que a gente entenda, Paulo, ao chegar em Éfeso, ele encontra ali esses 12 irmãos. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, Atos 19 e 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano, Atos 19 e 9. Quer dizer que Paulo começou a ensinar aos judeus, pregando, evangelizando na sinagoga que havia ali em Éfeso, mas houve uma resistência por parte dos judeus que ali congregavam naquela sinagoga. Aí Paulo pensou:
já que eles não querem, né, estão resistindo, então vou me voltar agora para os gentios desta localidade. Então Paulo aluga um local, né, de um homem chamado Tirano, e ali ele começa a pregar para os gentios. Pregar para os gentios, porque os judeus rejeitaram. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Glória a Jesus. Essa operação miraculosa que operava através do apóstolo Paulo, por ser um homem santo e escolhido e separado para esse ministério, de levar a mensagem do Evangelho, estes sinais acompanhavam. Vejo aqui que apenas, não precisava nem Paulo impor as mãos, mas diz o texto que apenas os lenços ou lençóis, aventais, roupas de Paulo, as pessoas pegavam e colocavam sobre os enfermos e eles eram curados. E isso impactava a cidade. Cada vez mais, a deusa Diana ia perdendo a credibilidade de influência que ela tinha sobre as pessoas daquela localidade. Tudo por causa do Evangelho. Glória a Deus. Como o próprio Paulo disse, um Evangelho de poder. E isso começou a mudar a situação. Veja que o texto diz aqui que grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Significa dizer que foi bastante produtivo a estadia de Paulo ali, um período de 3 anos. Ganhou muitas vidas para Jesus. Muitas pessoas se converteram. E depois outros líderes da igreja passaram por lá. Ele cita aqui Apolo, né? Apolo, que era um homem eloquente, poderoso na palavra, mas lá existia um casal, Áquila e Priscila, que viram que faltava alguma coisa ainda para que o ministério desse Apolo fosse perfeito, fosse completo. Eles o instruíram em alguma coisa e ali aqueles irmãos, né, Priscila e Áquila, deram também a sua contribuição para que aquele rapaz fosse mais inteirado acerca do Evangelho. Timóteo também foi designado para pastorear a igreja na cidade de Éfeso. Está em 1 Timóteo 1 e 3. Segundo Irineu, que viveu entre 130 e 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou aquela igreja. Segundo Irineu, né, o apóstolo João também teve a sua participação na liderança da igreja que estava na cidade de Éfeso. O quarto parágrafo, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1 e 2. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. É claro que Paulo não iria dirigir essas palavras se não fosse aos santos, né? Mas ele dirigiu essas palavras aos irmãos, aos crentes que ali estavam, que tinham se convertido, saído do paganismo, que eram adoradores de Diana, que viviam na escravidão, do pecado, da idolatria, de toda sorte de miséria que assolava aquela cidade. Porque se ela era desenvolvida, era um centro político, você imagine, era um centro religioso, você imagine aí o pecado. Era um centro comercial, isso atrai também toda sorte de miséria. Então essas pessoas tinham se convertido, deixado tudo isso, aceitado a Cristo como Salvador e viviam agora uma vida nova. E Paulo se dirige a eles como aqueles que foram separados,
e consagrados para ser propriedade exclusivas de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Que saudação! Graça e paz. É uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus, viu? Essa expressão graça e paz, ela nos faz lembrar o favor gratuito e imerecido de Deus. Significa dizer que ninguém merece o perdão, ninguém merece a salvação, ninguém merece o céu. Porque quando a gente vê o contexto bíblico, nos mostra que nós não merecemos. Por quê? Segundo Isaías, porque as nossas obras não eram boas, os nossos feitos não eram bons diante de Deus. Segundo o profeta Isaías, ele diz que aquilo que a gente considerava como ato de justiça, diante de Deus era imundícia. Então não faz sentido a pessoa separada de Deus, dizer que serve a Deus, que é filho de Deus. Não faz sentido. Biblicamente não. Mas quando você larga o pecado, o favor de Deus, a graça de Deus lhe alcança. E a Bíblia diz claramente que você passa a ser filho de Deus através do processo chamado adoção. Glória a Jesus. E é isso que Deus faz na vida de todo pecador que se arrepende. Não adianta você longe de Deus, sem estar incluso no plano da graça, rogar a Deus, dizer perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, se você não está arrependido. É preciso haver arrependimento. E o arrependimento gera no indivíduo o desejo de mudança de rumo, mudança de direção. E isso só Jesus pode proporcionar ao ser humano. Então a graça de Deus é o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas fomos alcançados. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Por enquanto, essa porta chamada graça continua aberta, alcançando a todos que reconhecerem que são pecadores. Então, quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, como Éfeso era uma metrópole, era a cidade polo da região, muitas pessoas que vinham das cidades vizinhas, que vinham da região da Ásia para Éfeso, talvez negociar, fazer suas compras, talvez atrás da medicina fosse mais desenvolvida naquela cidade, porque sempre é assim, e o crendo, ouviam a mensagem do Evangelho, criam, e iam para as suas cidades, e lá se tornavam propagadores do Evangelho. E assim pessoas iam crendo. Aí nós vemos aqui que, segundo os intérpretes, consideram que a epístola era uma carta circular. Ela foi dirigida à igreja de Éfeso. Então todos aqueles irmãos que estavam em outras regiões, faziam parte dentro desse contexto da igreja de Éfeso. E essa carta começou a circular por aquelas regiões, por as igrejas, de talvez Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, aquelas igrejas que estão ali escritas em Apocalipse. Toda aquela região foi alcançada por estes ensinamentos de Paulo, que é uma carta linda, maravilhosa, de um conteúdo bastante significativo para o desenvolvimento espiritual de cada cristão. Então, segundo os intérpretes,
consideram que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso. É aquilo que eu disse, muitos creram em Éfeso. Éfeso se tornou, agora não era somente um centro comercial, um centro de idolatria, né? Um centro político, mas passou a ser também um centro evangélico, né? Onde dali partiam, saíam os irmãos e iam começando a evangelizar em outras regiões, e outras igrejas foram se formando. Então essa carta ela tinha esse objetivo. Era fortalecer aqueles irmãos, não só de Éfeso, mas de toda a região. Por isso, há quem defenda que era uma carta circular. Glória a Jesus. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que possamos, irmãos, durante esse período aqui de 3 meses, revisando, reestudando esse trimestre sobre a igreja de Éfeso, nós possamos crescer muito mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Então agora nós passamos para o nosso pastor presidente João da Costa Melo, que vai trazer o terceiro ponto. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos que nesse momento estão ligados conosco na aula da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus por esse privilégio. Nós estamos, como já foi dito aqui, revisando a lição que nós já estudamos. Mas vale a pena, justamente porque você novamente vai meditar na Epístola aos Efésios, porque a carta é baseada, a lição é baseada nessa epístola, e quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais nós temos condições de aprender. Geralmente, algumas pessoas, alguns irmãos, talvez nem sequer se ligaram nesse período que já passamos, mas eu aconselho que você se ligue, estude, se prepare, porque a nossa preparação é para o céu. A nossa preparação é para morar no céu. E morar no céu, a gente sabe que a gente precisa estar bem direitinho, de acordo com a doutrina, de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Nós vamos ver o nosso terceiro ponto desta lição, que é o propósito da mensagem, propósito e mensagem. Quer dizer, qual era o propósito e qual era a mensagem da carta aos Efésios, o que é que Paulo queria nos ensinar, ou deseja nos ensinar, porque é uma carta em que a gente percebe a atuação de Deus Pai, a atuação de Deus Filho e a atuação do Espírito Santo. E ele mostra, nesta carta, o quanto nós somos abençoados
por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, como homens e mulheres que servem ao Senhor Jesus. Aqui ele vai nos mostrar, pela primeira vez, ele vai mostrar o que Deus fez, o que Deus realizou, para o nosso bem. Veja, aqui nós vamos estudar que nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo chama-se igreja. Cada crente que aceita Jesus, que se torna membro, ele se torna parte do corpo, de um corpo tão grande, chamado igreja. E o mais interessante é que ele vai mostrar para nós que esse corpo tem uma cabeça, tem um dirigente, e o dirigente desse corpo é Cristo. Então, nós, igreja, nós temos um dirigente. Nós não podemos fazer o que queremos e nem da maneira que queremos. Nós temos uma cabeça, e todo esse corpo, ele é administrado por a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é chamado nesta carta o penhor da nossa herança. Vamos ver então. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo, em outras epístolas. Porém, nos capítulos iniciais da carta, nos primeiros capítulos desta carta aos Efésios, percebemos algumas ênfases que Paulo dá, que sinalizam a solução de certas questões. Veja, aparentemente ninguém encontra nada, mas depois que vai se estudar, vai se descobrindo, vai se percebendo que Paulo aborda ou sinaliza certas questões. Vamos ver. Por exemplo, havia na igreja de Éfeso novos convertidos, pessoas que tinham se convertido a Cristo, pessoas se converteram, aceitaram a Jesus. E os irmãos sabem que a pessoa, quando se converte, ele vem do jeito que está, não é? Ele vem da maneira que está, cheio de costumes e às vezes até mau costumes, e vem. Mas Paulo mostra que eles não poderiam permanecer como eles estavam. E hoje não é diferente, irmão. Hoje as pessoas vêm para o Evangelho do jeito que estão. Às vezes é uma pessoa viciada em bebida alcoólica, é uma pessoa viciada em outras coisas, mas quando ele confessa os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo, ele sente a necessidade, pela transformação que ele recebe, de deixar tudo e viver uma nova vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja, por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico. O que era o mundo helênico? O mundo helênico eram judeus
de uma certa região que falava o grego, não é? Eles falavam o grego e, com certeza, tinham dificuldades de absorver os ensinos. Mas aí, Paulo, porque além disto, eles vinham da prática de religiões de mistérios, místicas, e de magia relacionado à magia negra, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Vamos dar um exemplo aqui do que acontece. Por exemplo, na Bahia, estado da Bahia, que é um estado que recebeu muitos descendentes africanos, e que eles vinham de lá com todos aqueles costumes. E muitas dessas pessoas que faziam parte da comunidade baiana de Salvador, então eles se converteram a Cristo. E eles vinham com todos aqueles rituais de magia, de macumbaria, de coisas semelhantes, mas quando chega aos pés de Cristo, isto tudo vai desaparecer. Eu, pelo menos, conheço pessoas que, antes de aceitar Jesus, viviam na magia e aceitaram Jesus, e Jesus os libertou, não é? Os libertou desta situação, e eles se tornaram novas criaturas. Esta é a alegria que nós temos de ver o quanto o Evangelho de Jesus é poderoso, porque ele salva, cura, transforma e liberta o pecador. Veja, mas que agora se reuniam estes que vieram, esses helenistas que vieram com todas essas coisas que nós vimos. É uma religião de mistério, magia. Agora se reuniam com os demais crentes da igreja de Éfeso. Não por acaso o apóstolo mostra, veja, o apóstolo como um homem conhecedor da palavra e da doutrina de Cristo. Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Cristo não era só Senhor lá em Éfeso, mas era Senhor do universo inteiro, de todas as partes do universo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase de Paulo. Outra coisa que Paulo mostra para eles. Ele mostra que o passado daqueles cristãos, veja, o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, era marcado pelas bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. O que aconteceu naqueles dias e que Paulo ensinou na Epístola aos Efésios é o que nós também aprendemos hoje e que precisamos aprender hoje. Quem vem a Cristo tem que adotar um novo estilo de vida em Cristo. Veja,
quando alguém abordou Jesus, não é? Como está escrito lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3, Jesus mostrou para aquele homem que para entrar no reino dos céus, ele precisava passar pelo novo nascimento. Ô irmão, a Bíblia não mudou. As exigências da palavra de Deus são as mesmas. Veja, são as mesmas. A pessoa vem para Cristo e, crendo em Jesus, tendo seus pecados perdoados, ele deve adotar um novo estilo de vida. Ele tem que viver uma vida de acordo com a santa e gloriosa palavra de Deus. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade. Unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos. Veja que nós vimos que Deus uniu a igreja de Cristo. Deus tirou a barreira de separação entre judeus que se consideravam alguém superior. Os judeus se consideravam alguém superior. Mas esta barreira foi quebrada e agora Deus pega judeus, gentios, de uma maneira geral, e faz em Cristo um só povo, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Veja, destaca-se aí uma preocupação da unidade, paz entre judeus e cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. Isto está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 18. Veja, sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor ou do escritor era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Quer dizer, as pessoas com diversos costumes, diversas maneiras de se comportarem e vivendo totalmente diferente do que a palavra de Deus ensinava. Então Paulo mostrou para eles esta necessidade de mudança. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico. Veja, um tratado teológico, onde ele coloca a doutrina de Cristo, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a doutrina de Deus Pai, a doutrina do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Veja, por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Igreja, como já dissemos, é composta por todos os seus membros. Todos os seus membros. Agora, é necessário que nós aprendamos o seguinte, que ninguém pode pertencer à igreja sem se congregar. Ninguém pode ser corpo de Cristo sem unidade. Ninguém pode ser corpo de Cristo lá não sei aonde, sem compromisso com a obra de Deus, com o trabalho de Deus. Não, absolutamente não pode. Veja, não pode. Agora nós vamos ver a mensagem.
A mensagem de Éfeso, ela gira em torno de duas temáticas. Quais são essas duas temáticas? Que Paulo ensinou através desse tratado teológico. Ele ensinou que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Não pode ter igreja se não for de acordo com a cabeça. Quem dirige o corpo é a cabeça. Veja, o simples fato de você mexer com a mão, você precisa do cérebro, dos controles, para que você se movimente, caminhe. Então, a igreja, para caminhar, ela tem que estar de acordo com a direção, ou seja, a cabeça. E esta cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 1:22, 4:15, 5:20 e 23. Nós vamos ver esses versículos. Vamos ver esses versículos. Veja, 1:22 de Efésios. 1:22, a Bíblia diz assim: em 22, a Bíblia diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça. Todas as coisas ele constituiu aos seus pés, e sobre todas essas coisas o constituiu como cabeça. Jesus se constituiu como cabeça. E veja o versículo 23, diz que é o seu corpo, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Jesus dirige a sua igreja, lhe concede o batismo com o Espírito Santo, orienta esta igreja para que ela viva uma vida plena, de salvação, de gozo e de alegria, produzida em nós pela pessoa gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo. É tão certo que nós vemos na Bíblia o Espírito Santo orientando, trabalhando, falando. Veja, porque o Espírito Santo é o ordenador da igreja. Veja, assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Cada eixo tem um tema. Veja, o primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Deus, para fazer isso, consumar esse plano de salvação através de Cristo, ele mexeu
com o céu, mexeu com os anjos, mexeu com a terra. Veja, imagine os irmãos, Jesus estando lá no céu, desfrutando do esplendor da sua glória. Aí ele se oferece para vir à terra. Veja, irmão, ser gerado no ventre da bendita Virgem Maria. Para esse trabalho, ele precisou mandar um mensageiro. Primeiro mandou o mensageiro para comunicar o seu plano a quem deveria saber. No caso, a mulher que fora escolhida por Deus, no caso, Maria, que todo mundo conhece pelas Escrituras. Imagine agora o anjo chega, vai diretamente à região da Palestina, vai na casa justamente onde está a moça, conversa com ela. A moça faz alguns questionamentos. Qual foi o questionamento que ela fez? Quando o anjo disse que ela haveria de ser a mãe do Salvador. E ela disse: como é isto? Eu não conheço varão, ou seja, não tem nenhum relacionamento com varão. Mas aí o anjo diz: olha, o ente que de ti haverá de nascer é por obra e graça do Espírito Santo. Veja, feita a comunicação, agora era o Espírito Santo que ia gerar no ventre da mulher Cristo, que já existia, que já vivia no céu. Então Cristo foi gerado. Isto, irmão, a gente meditando bem a respeito desse assunto, nós vemos o quanto Deus ama o homem, o quanto Deus ama o homem, a ponto de implementar todas essas coisas para que o seu plano de salvação acontecesse. Veja, algo que era impossível do ponto de vista humano. Uma mulher só pode gerar filhos se ela tiver o relacionamento com o homem. A mulher e o homem, sempre foi assim. Mas agora não foi o homem e a mulher, foi o Espírito de Deus e a mulher, onde ele gerou no ventre da mulher um novo ser chamado Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, é a primeira temática. Veja, é o primeiro desdobramento desta temática. Consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Espírito Santo. Quando o homem aceita Jesus, tem os seus pecados perdoados, vem arrependido, aí começa o trabalho do Espírito Santo, de ajudar esse homem, de transformar esse homem, de mudar a vida deste homem.
E esse Espírito Santo passa a habitar, passa a morar, passa a residir no coração desse homem. Que coisa gloriosa, que coisa grandiosa. Só Deus faz isto. Glória a Deus. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Terceiro, reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Aí, depois que Jesus morre na cruz do Calvário, dá a vida por nós, aí Deus vai conciliar ou reconciliar os povos. Veja que antes de Cristo, somente os judeus tinham direito a determinadas regalias espirituais. Somente os judeus, mas com a morte de Jesus Cristo, todos os povos passaram a ter o mesmo direito por intermédio de Jesus Cristo. A quarta, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, irmão. Muitas vezes as pessoas não compreendem, não entendem, porque também não creem, não acreditam, mas Deus resolveu morar no coração do homem. Deus resolveu habitar no coração do homem. Agora, não é de todo homem não, irmão. Não é todo homem nem toda mulher. Não. Somente aquelas pessoas que foram lavadas, redimidas pelo sangue de Jesus. Somente aquelas pessoas que tiveram a transformação das suas vidas, que mudaram as suas vidas por intermédio da operação do seu interior, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Veja, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E o melhor de tudo, isto é que Deus revelou todo esse plano, e esse plano está na palavra de Deus, usando os seus servos, usando os seus obreiros, os seus varões, profetas e apóstolos. Deus revelou para ele. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação e na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Veja, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito e na frutificação e na adoração e na intercessão. Quer dizer, agora como crente salvo, como crente salvo em Cristo, você tem comunhão. Esta comunhão, vamos dizer, são duas, vamos dizer, comunhão vertical e comunhão horizontal. Veja, comunhão vertical, comunhão horizontal. Comunhão vertical é com o Pai, com Deus, e a comunhão horizontal com os irmãos. Aí imagine, irmão, uma depende da outra. Uma depende da outra. Eu, para ter comunhão com o Pai Celestial, eu preciso estar em comunhão com meus irmãos em Cristo. Veja, para eu ter comunhão
com o Pai Celestial, eu tenho que ter comunhão com Deus. Veja, e outra coisa, para eu ter comunhão com o Pai Celestial, eu não posso ter nenhum relacionamento com o mundo de pecado. Eu não posso me relacionar com o mundo de pecado. Ou seja, eu não posso ter comunhão com o mundo. Com o mundo que eu estou falando, o mundo pecaminoso. O sistema mundano, eu não posso ter comunhão. Então, a minha comunhão é com o Pai e com os irmãos em Cristo. Veja, é a quinta, não é? Quinta, um novo estilo de vida, baseado na unidade, baseado na comunhão com o Espírito Santo e na frutificação, porque depois de que eu sou salvo, depois que eu aceito Jesus, eu preciso produzir frutos, e esse fruto também é uma obra do Espírito Santo em nós. Está lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Veja, pois bem, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Veja, relacionamento no casamento, né? Do marido com a mulher, o relacionamento, o bom relacionamento, como salvo em Cristo, sem briga, sem confusão, sem contenda, sem essas coisas que atrapalham. Uma união entre marido e mulher, pois o mesmo apóstolo São Paulo, nessa mesma carta aos Efésios, ele mostra, ele faz uma comparação, ele faz um paralelo entre Cristo, podemos dizer, e o marido, entre a mulher cristã e a igreja. Veja. E aí vem também a luta contra o diabo. Quando Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Efésios 6, versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta é contra os principados, as potestades, o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade que povoam os ares celestiais. Veja, além de tudo isso, só que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos fornece, veja, nos fornece as armas espirituais. E nós estudamos na última lição dessa revista, desse trimestre, e nós vimos que para receber as armas espirituais e lutar com elas, nós precisamos, primeiro, de comunhão com Deus, nós precisamos, segundo, uma vida de santidade, uma mente, cabeça, uma mente santa, irmão, e uma fé firme em Cristo. Glória a Deus. Portanto, veja, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, de fé e prática da vida cristã. Veja,
uma combinação de doutrina, fé, prática na vida cristã. Ou seja, prática na vida cristã é o cristão viver uma vida equilibrada de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Deus fez a sua parte. E nós como corpo, nós como igreja, que é a mesma coisa, corpo de Cristo e igreja é a mesma coisa, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte, irmão, é levar a mensagem da palavra de Deus. É interceder, uma vida de intercessão, uma vida de oração, uma vida de dedicação ao Senhor, enquanto vivemos aqui na terra. E quando chegar o momento exato, aí o Senhor aí nos leva para o céu, aí nós vamos viver lá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E ontem eu vi a notícia de um pastor que partiu para a eternidade. Não era aqui do Ceará, ele era lá de Mato Grosso. Ele era pastor, o seu pai também pastor. Ele faleceu com 69 anos. E seu pai está com talvez uns 88 a 90 anos. E continua. Quer dizer, Deus levou o filho e deixou o pai. Por enquanto, né? Aí a gente vê como o crente precisa estar pronto para quando Deus chamar, ele está capaz de subir ao encontro de Jesus nas nuvens do céu. Então, querida igreja, depois que a gente medita na palavra de Deus, a gente precisa saber que nós precisamos ser mais crentes, mais fiéis, mais dedicados. Não podemos perder a comunhão. Tem crente que, por causa da epidemia que está aí, não quer tomar Santa Ceia, acha que não é importante para a sua vida espiritual. É importante para a sua vida espiritual, irmão. Você precisa saber disto, porque a ceia do Senhor é uma doutrina estabelecida pelo próprio Jesus Cristo. Aí, o elemento, porque está lá vivendo esse momento sem poder se congregar, e parece que por causa disso ele acha que não precisa, como crente, estar em comunhão com Deus. Você precisa estar em comunhão com Deus, meu irmão, e em comunhão com os irmãos também. E por isso você precisa viver uma vida espiritual abundante. Uma vida espiritual abundante, você tem que participar daquilo que Deus estabeleceu para mim, para você e para nós. Concluindo, a epístola revela um elaborado resumo da salvação, suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Você, eu, nós não merecíamos, mas foi a grande, infinita bondade de Deus. Suas exortações nos impelem a viver uma vida de santidade. A Bíblia nos exorta para que a gente viva uma vida de santidade e alicerçados em Cristo, irmão. A cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude.
Hoje, lembramos aos irmãos que hoje nós temos a live do culto à noite, em nome de Jesus, que com certeza vai ser uma bênção de Deus, e a vida continua. Agora, quando eu digo a vida continua, ela continua com Cristo. Sem Cristo não tem vida, mas com Cristo, então você precisa manter a sua comunhão com Deus, conforme nos ensina a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Quarta-feira tem a live dos varões, não é, irmão? Live dos varões, e assim nós vamos trabalhando para Jesus, usando instrumentos que nós temos. Que Deus nos abençoe. E agora nós vamos agradecer a Deus com oração. Hoje nós terminamos exatamente às 11, porque houve uma melhor distribuição do tempo. Não foi, irmão? Uma melhor distribuição do tempo, cada um usou o seu tempo dentro do horário, e a gente termina justamente na hora. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer por esse dia, te agradecer por esta hora, te agradecer por essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o direito de estarmos aqui mais uma vez. Agradecemos por ter transmitido a tua palavra para os irmãos que estavam ligados conosco nesta manhã. Deus, continua abençoando o teu povo, visita nesse momento todos os crentes, ó meu Pai, desta igreja, aonde quer que, deste campo, aonde quer que eles estejam, nesse momento que o Senhor os visite, os desperte para uma vida de perfeita comunhão com teu Espírito Santo. Abençoa, dá-nos um dia abençoado, dá-nos um dia de paz, de alegria, de gozo e de vitória. Nos ajuda em tudo, meu Pai, em nome, por amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a melhor escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a esta escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou está trabalhando. Quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Do Senhor está roubando. Quem aqui chega atrasado, o seu nome marca ausente, ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não, com certeza não estudou. Quem não estuda a lição, na escritura fracassou. Vamos, pois, irmãos amados, sempre como bons cristãos, combater a negligência